E tem mais avanços para o tratamento de doenças consideradas incuráveis. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, conseguiram um feito inédito. Determinaram o exato momento em que o mal de Parkinson começa a se desenvolver no cérebro. Tremores, dificuldade de ficar no mesmo lugar, lentidão nos passos, rigidez muscular, sinais de que a doença de Parkinson se instalou. Eu fui diagnosticado com Parkinson em 2013. Começou com uma leve tremedeira que eu achei que era normal, que eu já tinha isso. Nós fazemos vários testes, fazemos vários exames para diagnosticar aqui a doença que não temos, para chegar à brilhante conclusão que nós temos Parkinson. Então, esse Parkinson é nosso melhor amigo. Esse Parkinson te acompanha para sempre. Eu fui no supermercado, queria botar as compras na cesta, no saco, não conseguia. Aí eu tinha que pedir auxílio à caixa. O tremor das mãos, sabe, foi muito agressivo, né? Eu não conseguia segurar um prato, um garfo para comer, é uma coisa insuportável. Mas eu parei para refletir de caramba, que doença é essa? Que tira a minha estabilidade, sabe, a ponto de eu não conseguir segurar uma colher para me alimentar. Silenciosa, chega sem avisar. Misteriosa, sem explicar porquê. A medicina ainda desconhece as causas do Parkinson. Nós dizemos que a doença de Parkinson, ela é de causa idiopática, ou seja, não se sabe a causa. Mas isso não significa dizer que não se tem hipóteses sobre essas causas. Então, as causas que se atribuem à doença de Parkinson, podemos dizer que seja hereditária, ou seja, uma disfunção de alguns genes específicos que podem acarretar a doença de Parkinson, fatores ambientais que estariam ligados, por exemplo, ao contato de agrotóxicos e também disfunção de organelas específicas, como é a disfunção mitocondrial. A doença é degenerativa, ataca o sistema nervoso e causa uma diminuição de um neurotransmissor que produz a dopamina, substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. Na substância negra tem neurônios que produzem uma substância que nós chamamos de dopamina, e essa substância ela trafega pelo neurônio até chegar a uma área que nós chamamos de núcleo estriado. Então, esta relação do neurônio que sai da substância negra para o núcleo estriado é a via nigroestriatal. Então, na doença de Parkinson, esses neurônios começam a sofrer um processo de degeneração, resultando a clínica que nós conhecemos na doença de Parkinson. Traduzindo de maneira mais simples, sabe aqueles movimentos que nós fazemos de maneira involuntária, quase sem pensar? Com o Parkinson, eles ficam mais difíceis e, às vezes, impossíveis. Eu, que andava muito rápido, falava muito rápido, pensava muito rápido, hoje eu sou obrigado a falar pausado, a andar a passos bem lentos. É uma doença que ela transforma você, muda todo a sua noção de mobilidade, de comportamento. Que a dona Otalina, que sofre de Parkinson há 20 anos, sente quando está sem a medicação. Até conversar pode ser um martírio. Eu não consigo. É a mesma coisa que eu estou sentada, quero levantar e não consigo. Tem aquela vontade de fazer aquela força, mas daqui para cá não adianta. E eu falo para ele, não fala comigo não, deixa eu ficar calada. Quer ficar quietinha? Eu não consigo andar, o tempo fica pregado no chão. Ela fica uma pessoa como se fosse uma estátua, ela fica parada ali, fica como se ela estivesse viajando no mundo dela, tá? Aí daqui a pouquinho o remédio faz efeito, dá a impressão que você dá uma injeção de ânimo nela, ela levanta, ela vai para a cozinha, ela faz comida,
passa vassoura na casa, vai lá para as plantas dela, vai pegar manga, acerola, o que ela tiver. A dona Rotalina vive 2 momentos, como a filha dela me explicou, o on e o off. O on, quando a medicação faz efeito, e aí ela mexe nas plantas, faz várias atividades domésticas, e o off, quando a medicação passa, e aí ela já não tem mais energia para nada. Dentro da janela terapêutica do medicamento, ele ter momentos que é como se o medicamento não funcionasse, mas nem todos os pacientes apresentam fenômeno off. Alguns pacientes podem apresentar. E aí o fenômeno off, ele pode ser previsível ou não previsível. Isso varia de paciente para paciente. A medicação mais moderna é fornecida pelo Sistema Único de Saúde. A dosagem varia de acordo com o estágio da doença. A substância atua na correção do déficit de dopamina e é a mais eficaz, mas ainda assim apresenta efeitos colaterais. As pessoas podem ter alucinação, podem ter alteração do sono, alteração em relação ao sistema nervoso autonômico de forma geral, por exemplo, ter hipotensão ortostática. Então é algo esperado, mas naturalmente os benefícios eles superam esses efeitos colaterais. Então é importante que o paciente ele siga muito atentamente a prescrição de dosagem e horário dos medicamentos para que ele possa se manter bem ao longo do dia. Como é que é cuidar de uma pessoa que tem Parkinson? É um pouco complicado. Isso porque às vezes a pessoa não aceita, não entende a doença que ela tem, tá? Então eu tenho certos cuidados com a minha mãe que ela não aceita. Ela diz que a gente quer mandar nela. Invertemos as coisas. Ela é minha filha, eu sou mãe dela. Então eu tenho certos cuidados para ela não cair, para ela não se machucar. Ela não entende isso. O remédio é a base do tratamento, mas não é tudo. Fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento psicológico e a convivência em grupo melhoram a qualidade de vida de quem tem Parkinson. Os remédios que nos dão apoio, mas sem a parte prática dos exercícios, nós não somos ninguém. Nós precisamos muito dos exercícios para nos mantermos em atividade. Caminhar, engolir, se virar na cama, tomar banho, trocar de roupa. Atividades simples do dia a dia que o Parkinson pode ou não comprometer. E é para recuperar ou, com sorte, não comprometer esses movimentos que os pacientes fazem a fisioterapia. Então, na fisioterapia, a gente incentiva esses desafios motores e cognitivos simultâneos. Exercícios de mobilidade e flexibilidade também são importantes para que a pessoa possa ter, então, um processo de alongamento que permita ela fazer atividade no dia a dia. Recuperei a qualidade de resistência. A cabeça também melhorou bastante. Essa integração é fantástica. Eu sou uma pessoa que eu procuro fazer tudo aquilo que eu fazia antigamente, como nadar, como caminhar, faço tudo, não deixo parar por causa da doença. Mas aqui me ajudou muito. Eu não andava direito, agora ando direito e faço a vida normal. Se a gente não tiver atividade, a gente fica entregue à doença, não faz nada. As 10 milhões de pessoas que sofrem de Parkinson no mundo inteiro convivem com as mesmas dores, desconfortos e preconceitos pela desinformação de quem não conhece os sintomas. Em comum, elas dividem o mesmo sonho, a cura da doença. Eu rezo todo dia para alguém arrumar uma cura para essa doença. Porque, com sinceridade, quem tem doença nenhuma é boa, tá? Ninguém quer ficar doente, mas você tem um problema de saúde que você não sabe que você ainda não tem uma cura. Cara, é muito triste isso. As pessoas, quando veem a gente andando na rua tremendo, pensam de todas as maneiras outras coisas, menos que nós temos Parkinson. Por isso que eu digo que nós somos os fantasmas da sociedade. E as crianças ficam olhando para mim e depois imita. A senhora prefere não sair de casa, então, por conta disso? Prefiro. Porque eu nunca tive doença nenhuma, sabe?
Agora que aconteceu isso. A doença, ela te exclui muito, te exclui, te inviabiliza a visibilidade, você fica visível e invisível ao mesmo tempo, né? A minha geração, com 65 anos, 65 de idade, foram diagnosticados, a metade dos nossos neurônios já havia morrido. E é muito chato você saber que algo em você morre todo dia e você não pode fazer nada. Apesar das universidades brasileiras não estarem entre as 100 melhores do mundo, o diagnóstico precoce do mal de Parkinson veio desta aqui, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o responsável por essa pesquisa foi o médico Gerson Lima, que também é neurologista. No caso do nosso estudo, como é o que ele está contribuindo? Ele está contribuindo para identificar o momento em que essa proteína envolvida nessa doença, que tem um nome grande, alfa-sinucleína, quando é que ela começa a dar os primeiros sinais de que está ficando numa forma que vai ser tóxica para a célula. Então, o nosso estudo ele identificou esses chamados, que a gente chama em nome técnico, oligômeros, que são tóxicos, que eles podem não só gerar essas estruturas maiores dentro da célula, que acabam levando à morte da célula, como podem passar de célula para célula. Bem, ainda faltam mais estudos, né? A pesquisa ela avança em pequenos passos para chegar num passo maior. Nesse caso, onde que a gente quer chegar tanto na possibilidade de usar esses oligômeros para detecção precoce, como também como alvo para tratar, nesse caso, tratar o Parkinson. O estudo conseguiu determinar pela primeira vez o exato momento em que o Parkinson começa a se desenvolver. Foi uma conquista para a ciência. A pesquisa, que também tem apoio da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, chegou a ser publicada na revista científica Communications Biology, do grupo Nature. O diagnóstico precoce também pode ajudar no tratamento. A gente ainda tem muitas dúvidas aonde que é melhor atacar. Quando está numa fase mais avançada, provavelmente não. Por quê? Porque a doença já avançou e já foi passando de célula para célula. Lembrar que a gente tem bilhões de neurônios no cérebro, né? E no caso do Parkinson pode levar, inclusive, à demência, né? Em alguns casos. Então a gente quer atacar no início, atacar exatamente essas moléculas, provavelmente 10, 15 anos antes da doença estar apresentando sintomas mais claros, como, né, característico do Parkinson, como um tremor, a dificuldade de andar, e eventualmente até problemas cognitivos. Mão direita azul, mão direita verde. Pé direito roxo. É importante nós sabermos o início, quando realmente nós podemos tratar a doença do estado inicial. Com isso, nós podemos fazer com que as pessoas que têm o Parkinson tenham uma condição melhor de vida, tenham uma condição de viver melhor, porque o tratamento vai ser diferenciado. Eu quero ficar boa, mas é difícil. Nesse mundo tão transformador, né, onde a ciência evolui a passos largos, a gente precisa de ter uma resposta mais efetiva. Você tem Parkinson, você vai ter chance de estar curado, de ser curado. Isso é alentador. Isso é ciência, né? Isso é importante. Essa cura eu quero viver para ver.